Olá, bem-vindos ao quadro. A partir desta aula, nós vamos começar a estudar os vírus. Os vírus são muito importantes e muito cobrados nos vestibulares e também no Enem, porque alguns representantes provocam doenças nos seres humanos e também em animais e plantas que são do nosso interesse. Então, fiquem bem atentos a essas aulas, pois principalmente no Enem são cobrados conhecimentos gerais sobre doenças comuns, como por exemplo, a varíola, a gripe. Então, começando, qual é a estrutura básica de um vírus? Bom, na parte mais interna da estrutura do vírus, nós encontramos uma molécula que é o material genético desse vírus. Que molécula pode ser essa? DNA e RNA. E adivinhe só, os vírus podem conter tanto DNA quanto o RNA, ou uma mistura dos dois. Mas o mais comum é que o vírus contenha ou o DNA ou o RNA. E essas duas moléculas podem estar presentes tanto na forma simples, que é a forma que possui uma única cadeia, quanto na forma dupla, compostas por duas cadeias. Então, nós encontramos vírus que contêm DNA, como por exemplo os bacteriófagos, que são vírus que atacam bactérias, e vírus que contêm RNA, como alguns vírus que atacam plantas, e também o reovírus, que é um vírus que provoca diarreia em seres humanos. E esse material genético contém os genes que vão comandar todo o funcionamento do vírus. Ah, professor, então devem ser muitos genes. Não. Olha só, vamos fazer uma comparação. O genoma humano tem entre 30 e 40 mil genes. O genoma de uma bactéria tem em torno de 4 mil genes. E o genoma do vírus mais complexo tem apenas 200 genes. Vírus como, por exemplo, o vírus do HIV e o vírus do sarampo têm menos de 10 genes. Então, esse material genético é relativamente simples. Vamos dizer que ele é simples por quê? Porque ele contém poucos genes, ok? E esse material genético fica assim, solto no ar? Não. Existe aqui um envoltório proteico, um envoltório composto por proteínas que envolve esse material genético. Esse envoltório recebe o nome de capsídio. E nós podemos ter ainda em torno do capsídio um outro envoltório, uma capa protetora, que é chamada de envelope viral. Alguns vírus podem possuir um envelope viral. Qual é a constituição desse envelope viral? Esse envelope geralmente é formado pela membrana da célula que foi atacada por esse vírus. Só que o próprio vírus acrescenta a esse envelope proteínas que são próprias do vírus, ou seja, proteínas que são produzidas por esse vírus. E a presença ou não desse envelope viral nos ajuda a dividir os vírus em dois grupos diferentes. Se o vírus possuir o envelope viral, ele será chamado de vírus envelopado. É o caso, por exemplo, dos vírus da gripe, da rubéola, da varíola. Se ele não possuir um envelope, ele será chamado de vírus não envelopado, como é o caso dos vírus que provocam a poliomielite, alguns tipos de conjuntivite, alguns tipos de infecções respiratórias, ok? Então, se tem envelope, vírus envelopado. Envelope de envelope mesmo, tá? Como se fosse de uma carta. Se não tiver um envelope, vírus não envelopado, ok? E qual é o tamanho disso aqui? Qual é o tamanho de um vírus? Vocês já viram algum vírus andando por aí? Não, né, pessoal? Os vírus são microscópicos. Eles medem entre 20 e 300 namômetros. Vamos lembrar o tamanho de um namômetro? Um namômetro é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 9
metros. Eles são minúsculos e a maioria dos vírus só pode ser observada através do microscópio eletrônico. Além disso, duas características são importantes para que vocês tenham em mente sobre os vírus. Tá vendo essa estrutura aqui? Esta não é uma organização de uma célula, ou seja, os vírus são acelulares. Eles não apresentam uma organização celular. Por causa disso, muitos cientistas não consideram os vírus como seres vivos, mas não vamos entrar nessa discussão. E uma última característica que eu quero que vocês tenham em mente, e essa é muito importante, é que esses vírus são todos parasitas, mas não é qualquer tipo de parasita não. Eles são parasitas intracelulares. O que significa intracelular? Significa dentro das células, ou seja, eles são parasitas que vivem dentro das células e são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles não têm nenhuma atividade metabólica fora da célula. Mais um motivo para que alguns cientistas acreditem que eles não são seres vivos. Que atividades metabólicas seriam essas? A produção de proteínas e a reprodução seriam exemplos de atividades metabólicas virais. Quando ele está fora da célula, ele inclusive recebe um nome especial. Ele é chamado de vírion. Mas esse termo e outros que serão importantes para vocês compreenderem o que são os vírus, nós vamos continuar vendo nas próximas aulas. Vamos ver também as funções de cada uma das estruturas que podem compor um vírus. Não percam e até lá!